Durante essa aula, vamos discutir brevemente modelos de átomos que resultaram no que se entende hoje como sendo a maneira adequada de descrever o funcionamento destas pequenas estruturas compostas por partículas de nível atômico. Inicialmente, vamos conversar sobre o modelo de Bohr, que foi uma tentativa de adaptação do resultado clássico, vamos dizer, da física clássica até então estabelecida, aos resultados experimentais que eram observados pelos próprios proponentes desse modelo atômico e, em seguida, a necessidade e a maior adequação do modelo baseado na equação de Schrödinger para descrição do universo atômico. Essa época do final do século XIX e do início do século XX marcou notavelmente o estabelecimento de resultados que consolidavam aspectos como a discretização de níveis energéticos para os átomos. Então havia um acúmulo de evidências experimentais e, evidentemente, esses experimentos se utilizavam de espectroscopia, na qual, então, se definiam raias de energia dos fótons observados como resultados de experimentos. Isto significava que os níveis energéticos eram discretos, de alguma maneira que ainda restava sem explicação satisfatória àquela época, ao final do século XIX. Já em 1885, Balmer conseguiu estabelecer uma correlação entre os comprimentos de onda observados na espectroscopia como sendo quantizados de uma forma relacionada com números inteiros, ou seja, uma M essencialmente proporcional para uma série específica do átomo de hidrogênio, eram representados então por números inteiros elevados ao quadrado, dividido por esse mesmo número inteiro elevado ao quadrado menos 4. Então, uma relação bastante simples, algébrica, que descrevia os ângulos, as frequências, os comprimentos de onda, como inverso, observados na espectroscopia de átomos de hidrogênio quando submetidos a descargas elétricas. O próprio Balmer imaginava que isto deveria ser parte de uma formulação maior, só que ele não conseguia achar essa formulação maior. Efetivamente, havia a falta de um suporte teórico, uma teoria sustentando realmente esses resultados. Mas ainda na busca de descrições parciais para o problema, Rydberg e Ritz descreveram o comportamento de séries espectrais mais gerais também para o hidrogênio e metais alcalinos, como o lítio e o sódio, em que o caso da série de Balmer aparecia como um caso particular. Desta forma, eles escreveram que o inverso do comprimento de onda observado nas emissões dos fótons o inverso era proporcional a uma diferença dos inversos de números inteiros elevados ao quadrado, onde então esses números inteiros se reduziriam ao caso observado anteriormente por Balmer na descrição dos níveis de emissão observados por ele.
Nesse caso, a constante de proporcionalidade foi denominada constante de Rydberg. Naquele período, então, ao final do século XIX, ao início do século XX, havia proposições de como seria a estrutura, a forma de um átomo. Então, um modelo de Thomson era uma proposição para a qual se deveria tentar achar, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental, evidências desta forma. E a forma proposta por Thomson era uma forma em que você teria uma massa, um bloco, vamos dizer assim, de cargas no todo, seriam cargas positivas, e entre essas cargas, essa geleia, por assim dizer, carregada positivamente, você teria então as cargas negativas, de uma maneira semelhante ao que era chamado então à época em inglês, então adaptado para um pudim de passas. Ou seja, essas cargas elétricas estavam misturadas e diluídas dentro de como fosse uma geleia, e, no entanto, nem teoricamente, com amparo das teorias até então vigentes, clássicas do eletromagnetismo, e nem experimentalmente, havia confirmação ou comprovação desta estrutura para os átomos. Ao contrário, uma proposição posterior, oriunda do laboratório de Rutherford, que mostrou que era mais provável, ou seja, era compatível num experimento de espalhamento de partículas alfa por uma folha fina de ouro, no caso do experimento de Geiger e Marsden. Eles observaram então que o que era mais provável era uma estrutura em que houvesse uma concentração muito intensa no que seria então um núcleo, e você teria então elétrons orbitando em torno deles. Entre eles haveria realmente um vazio, por assim dizer, diferentemente então da proposição de uma geleia na qual se plantavam elétrons. Ainda então, na primeira década do século XX, Bohr trabalhou no laboratório de Rutherford e organizou, por assim dizer, uma proposição ainda amparada na física clássica, ou seja, na física estabelecida até então, em que ele levava em conta alguns aspectos observados, como a quantização de energia, por exemplo, e a necessidade de se ter um núcleo concentrado com elétrons orbitando em torno. Para ele, era o caso de se propor uma análise baseada nas leis conhecidas até então. Então, ele propôs a lei de Coulomb para descrever a interação elétrica entre o elétron e o núcleo, e em lugar de escolher o mais complicado, naturalmente, ele teria duas opções. Por exemplo, poderia ter trajetórias para os elétrons que fossem circulares ou elípticas, e ele escolheu, naturalmente, por simplicidade, trajetórias circulares. Então, fez a sua proposição de que esta força de natureza elétrica seria válida, e ele compreendia o elétron, assim como o núcleo, como partículas, ou seja, a elas deveria ser associada uma característica ondulatória, se necessário, mas ela teria um comportamento corpuscular, tanto o núcleo quanto o elétron. E, desta forma, escreveu essencialmente que essa força elétrica teria que ser compensada
como pela força centrífuga, ou seja, uma força relacionada à velocidade de movimento do elétron em torno do núcleo. Então, essa tendência a sair de órbita estaria sendo compensada pela aproximação elétrica propiciada pelas cargas diferentes, cargas opostas. Porém, uma inconsistência evidente já surgiu no fato de que a aceleração de uma partícula carregada já era sabido, bastante bem estabelecido, que gerava uma radiação, a emissão de radiação. Ora, a emissão de radiação com a consequente perda de energia obrigaria, com a perda de energia do elétron, o obrigaria a descrever uma espiral em direção ao núcleo, em direção ao que seria então o centro deste átomo, onde estaria a carga positiva. Ou seja, para superar esta inconsistência, sem uma base teórica ainda consolidada, base teórica na qual, inclusive, Bohr trabalhou muito e foi um dos pilares do desenvolvimento da física quântica. No entanto, naquele período ainda, na década de 10 do século XX, não havia esse suporte teórico e, portanto, ele postulou, por necessidade, para tentar descrever o átomo de hidrogênio na época, ele postulou, então, que as órbitas dos elétrons deveriam ser estáveis, as órbitas só poderiam ser algumas órbitas, estas órbitas corresponderiam a estados estacionários, e nestes estados estacionários, então, não haveria o problema de perda de energia que levaria, então, esse elétron a colapsar para o núcleo do átomo. Portanto, ele postulou e, evidentemente, mais tarde isso se enquadrou num contexto mais adequado e teórico, uma formulação teórica bastante mais adequada, e este resultado decorre naturalmente da formulação correta do problema, baseada na equação de Schrödinger. Como segundo postulado, ele estipulou que, quando acontecesse uma transição de um estado desses permitidos, estacionários, para o elétron, para um outro desses estados permitidos, também estacionário, haveria uma emissão de radiação na forma variação de energia igual a H vezes a frequência do fóton observado. Isso, então, já ligando ao fato de que H era constante de Planck, logo conectando ao resultado já consolidado do efeito fotoelétrico. Como terceiro postulado, e que na realidade estabelece inclusive uma vinculação muito natural com a noção ondulatória, Bohr postulou então que o momento angular era quantizado. E em que bases? Na base de número inteiro de H cortados, onde H cortado é uma constante que aparece muitas vezes, que é nada mais do que a constante de Planck dividida por 2π. Como ela ocorre muitas vezes, ela recebeu uma denominação especial de H cortado. Então, o momento angular ficaria então quantizado como múltiplos de H cortado, mvr igual a um múltiplo de H cortado. Esta questão remete a um aspecto muito importante que nós já estudamos quando discutimos o caso de uma corda vibrante, por exemplo, uma corda em ressonância. Imagine aquele caso da corda de um instrumento
como o violão ou um instrumento desse tipo, em que as ondas que permaneciam eram apenas as ondas estacionárias, as ondas que atendiam às condições nas extremidades. Da mesma forma, o caso da quantização do momento angular equivale a dizer que somente comprimentos de onda que se encaixem de tal forma que a onda permaneça, ou seja, não haja cancelamento, não haja uma destruição, uma superposição destrutiva da onda que descreve a partícula naquela trajetória, seriam capazes de permanecer. Essa é uma interpretação que conecta a quantização do momento angular com a própria noção da descrição ondulatória da partícula, já com base naquela noção de de Broglie. Desta forma, a condição relativa ao momento angular se encaixa perfeitamente com a noção de comportamento ondulatório das partículas, e você tem então que o momento angular, que é escrito como mvr, ou seja, L igual a mvr, é igual ao momento multiplicado pelo raio, onde o momento é constante de Planck dividido pelo comprimento de onda, exatamente nos moldes preconizados por Louis de Broglie. Para os níveis de energia, substituindo o valor do raio pelos valores quantizados, ou seja, os valores permitidos, que são um conjunto discreto de valores, você encontraria os decaimentos apenas entre os níveis de energia permitidos. Evidentemente, é o chamado estado fundamental, é o estado mais pacato, mais sossegado, mais energeticamente mais favorável para o átomo de hidrogênio. Qualquer outro nível, você estaria então aumentando a energia do elétron e criando o que se chama um estado excitado. O nível fundamental, e sendo ele o destino de um elétron que venha de um nível mais energizado, o conjunto destes fótons, todos que decaem de algum estado excitado para o estado fundamental, compõe a chamada série de Lyman. De uma forma análoga, estudou-se também o conjunto de emissões de energia, de fótons, que tem como destino o primeiro nível energizado, excitado, de elétrons no átomo de hidrogênio. E toda a sequência de decaimentos energéticos para o primeiro nível excitado do átomo de hidrogênio compõe o que se chama a série de Balmer. Da mesma forma, os decaimentos que têm como destino final, e que não é o definitivo, mas quando tiverem como destino o terceiro nível, ou seja, o segundo nível excitado do átomo de hidrogênio, essa série é denominada série de Paschen. Por que não teríamos este nível, o terceiro nível, por exemplo, como um nível definitivo? Porque em algum momento o elétron que está numa situação energética acima vai tender a cair para uma situação energética mais confortável para o sistema, ou seja, o estado fundamental. Seja através de um decaimento intermediário para o nível energético imediatamente abaixo e depois para o fundamental, seja diretamente do segundo nível excitado para o nível fundamental.
Desta forma, sempre dizemos que a tendência para o sistema, a longo prazo, certamente é de que ele venha a se postar, se situar e se configurar na situação de mais baixa energia possível. É de ressaltar que os níveis energéticos podem ser, então, escritos de maneira aproximada dentro desse modelo semiclássico como proporcionais a 1 sobre n ao quadrado, onde n é um inteiro. Esta é a formulação obtida, então, a partir do modelo de Bohr. É de ressaltar também que o primeiro raio de Bohr seria o equivalente ao raio de uma órbita circular do elétron em torno do núcleo atômico. E este valor é um valor de 5 centésimos de nanômetro. Observe também que o nível energético do chamado estado fundamental é de 13,6 elétron-volts. Ou seja, para retirar este elétron do átomo de hidrogênio, você tem que fornecer a ele, de uma certa forma, com descargas elétricas, por exemplo, você vai então fornecer 13,6 elétron-volts para então retirar este elétron que estará preso ao átomo de hidrogênio. No entanto, evidentemente, a falta de uma estrutura que embasasse o modelo de Bohr a partir de princípios fundamentais era uma evidente fragilidade do modelo, apesar dos seus acertos, sem dúvida. Mais do que isso, as tentativas de aplicação do modelo de Bohr se restringiam essencialmente ao núcleo de hélio monoenergizado, ou seja, um núcleo com 2 prótons e com 1 elétron circulando em volta, ou seja, faltando uma carga elétrica ainda em volta e do núcleo, e o caso do hidrogênio. Modelos de Bohr aplicados a átomos mais complexos não tinham uma descrição considerada satisfatória. Essa era uma falha, então, para o modelo de Bohr, a capacidade de estendê-lo para problemas mais complexos. Então, ele certamente era um modelo inadequado e que tinha que ser aperfeiçoado. Mas a falta de teoria para dar apoio é que dificultava a consolidação daquele modelo. A sustentação teórica, a partir de toda a noção de que as partículas na realidade se comportavam como ondas, a noção veio então consolidada por Schrödinger, que chegou a uma descrição do fenômeno ondulatório com base nas formulações que ele já conhecia, e todos, na realidade, na comunidade, os estudiosos já utilizavam no caso da descrição de fenômenos ondulatórios, e ele escreveu, então, a expressão que ficou conhecida como equação de Schrödinger, onde surge, como um dos elementos que é importante se mencionar, a raiz quadrada de -1, que é denominada I, e tem uma característica que está sempre associada ao fenômeno ondulatório, que é o fato de que, como vocês já estudaram em matemática para computação, por exemplo, vocês já viram que a derivada segunda de uma função oscilatória, como seno ou cosseno, ela é a troca de sinal da mesma função. Ou seja, isso significa, é o equivalente a ter-se a derivada de uma função exponencial de
I ômega t, por exemplo, em que a exponencial, a derivada dela sempre corresponde, então, a multiplicar o coeficiente do expoente pela própria função. Ou seja, se a derivada duas vezes provocaria ao aparecimento de i elevado ao quadrado, isso significa que este i elevado ao quadrado tem que fazer o mesmo papel que a troca de sinal da derivada segunda, do seno e do cosseno. Portanto, este i corresponde à raiz quadrada de menos 1, de tal forma que ele elevado ao quadrado fornece o valor menos 1. Ou seja, isto é muito comum no estudo do fenômeno ondulatório e, no caso que nos interessa mais de perto para este estudo preliminar, a equação de Schrödinger aplicada ao caso em que a função não depende do tempo, o potencial a que a partícula está submetida não depende do tempo, ou seja, depende apenas da posição, ela assume essa forma, ou seja, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função psi em relação a x, mais o potencial multiplicado por psi de x, que é, então, a função de onda, igual à energia multiplicada por psi. Ora, trata-se, então, de uma relação para esta função chamada psi. E a função psi tem que ter uma interpretação física. Observe que no caso da corda vibrante, como estudávamos antes, o deslocamento da corda é que era aquela quantidade descrita pela derivada segunda. A derivada segunda do deslocamento da porção da corda para cima e para baixo relacionava com o deslocamento daquela onda naquele meio. Da mesma forma, o deslocamento de porções do ar é o que nos valores de pressão, por exemplo, é o que nos serve de base quando descrevemos a função de onda para uma onda sonora. O que seria então a função psi? A função psi terá que estar relacionada com a probabilidade de encontrar esta partícula em algum lugar. Então, neste momento, entramos no território da descrição quântica do fenômeno. Ou seja, a interpretação quântica passa a ser a base do conhecimento da descrição dos fenômenos atômicos e também subatômicos. Isto é, requer uma reflexão, porque o tratamento é diferente do que imaginávamos quando tínhamos uma descrição puramente corpuscular para a matéria. Trata-se agora de uma probabilidade de encontrar a partícula num certo ponto ou em outro ponto. Ela poderá ser encontrada num lugar, mas poderá ser encontrada num outro lugar. No caso de uma partícula confinada a uma região, a partícula fica numa caixa em que, evidentemente, a chance de encontrá-la fora deste poço infinito é nenhuma, como vimos anteriormente. Portanto, a função que descreve esta partícula confinada numa caixa teria então que ser uma função ondulatória que se enquadre, que se encaixe na descrição de uma função senoidal, por exemplo, estacionária, que seja nula numa extremidade da caixa e nula na outra extremidade da caixa. Isto é possível para o caso de meio comprimento de onda, um comprimento de onda e assim por diante. Um número inteiro de meios comprimentos de onda
é suficiente para garantir o valor nulo para a função oscilatória nas duas extremidades da caixa, o que é o caso no poço infinito. No caso do poço finito, está se dizendo que a profundidade do potencial, ou seja, o confinamento é um confinamento parcial, porque existe a chance de esta partícula ser encontrada na parte externa da caixa. Por assim dizer, é como se fosse uma caixa que não é de paredes infinitamente altas, ou seja, há a possibilidade de encontrar a partícula na região externa deste poço de potencial. No caso, então, deste poço quadrado, você evidentemente terá, no caso ligado, ou seja, no caso em que a partícula tem uma energia abaixo da limiar, da altura da caixa, por assim dizer, do poço quadrado, esta tendo uma energia insuficiente, esta partícula naturalmente poderá ser encontrada fora da caixa, mas a chance de encontrá-la longe da caixa é decrescente, porque tratar-se-á de uma solução exponencial real decrescente na vizinhança e na parte externa da caixa. Na parte interna, naturalmente, trata-se de uma solução oscilatória, porque o nível de energia da partícula é superior ao nível do potencial. Então, trata-se de uma solução ondulatória na parte interna e uma solução que tem que ser decrescente na parte externa da caixa. Evidentemente, tem que haver a compatibilização da solução que decai exponencialmente para a parte externa do poço de potencial quadrado com a solução oscilatória que vigora na parte interna do poço de potencial. Esta compatibilização significa a continuidade do valor da função de onda, que na realidade a função tem que ser então contínua e com derivada contínua. Com essa compatibilização, você terá então a descrição do que é chamada a função de onda desta partícula num poço de potencial quadrado finito, de profundidade finita, e esses níveis de energia corresponderão até um certo patamar a valores relacionados com a diferença de energia entre a energia da partícula e a energia do poço quadrado, ou seja, a diferença de energia sendo positiva nesse caso, e a solução externa estará relacionada naturalmente à diferença de energia, claro, mas lembrando que a energia externamente ela impõe uma solução com decaimento exponencial na vizinhança do poço finito. Apenas à guisa de complementação, é importante lembrarmos que o seno e o cosseno hiperbólicos são nada mais, nada menos do que essas exponenciais crescente e decrescente, exponenciais reais. As exponenciais e elevado a i θ são as expressões que dão origem ao cosseno e ao seno. Cosseno θ mais i seno θ, esta é a expressão de e elevado a i θ, e, por outro lado, e elevado a A é o cosseno hiperbólico de A mais o seno hiperbólico de A, portanto, sobre 2. Portanto, as expressões do seno e o cosseno hiperbólico estão relacionadas com as exponenciais que vão ter a natureza de decrescente ou crescente, e as exponenciais e elevado a um número complexo elevado a i θ são relacionadas com as funções oscilatórias seno e cosseno. Desta forma,
O poço quadrado finito tem como um desenho, uma representação pictórica, essa forma como vemos nas figuras, em que na primeira figura, nas duas primeiras figuras, uma ao lado da outra, temos a função de onda e a função de onda elevada ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Evidentemente, no caso da primeira figura, isso não afetaria grandemente uma interpretação de onde mais provavelmente estará a partícula. Mas observe na segunda linha de figuras, ou seja, as duas figuras seguintes, que se referem a um estado energético, que é o primeiro estado a mais, ou seja, seria o equivalente a 2 meios comprimentos de onda da onda dentro do poço quadrado, compatibilizada esta função com a exponencial decrescente na parte externa do poço. Veremos então que a função de onda naturalmente tem um valor negativo, ela assume valores negativos e valores positivos. Ora, a nossa interpretação como uma probabilidade exige que o valor em cada ponto seja entre 0 e 1, ou seja, não podemos ter uma probabilidade negativa em ponto algum do domínio. Portanto, a interpretação adequada é considerar a função de onda elevada ao quadrado como sendo a descrição correta da densidade de probabilidade de encontrar a partícula em cada ponto. Observe no terceiro nível de energia que há um número de oscilações maior e que esta função também é compatibilizada com a exponencial decrescente na parte externa do poço de potencial. Uma outra aplicação clássica da equação de Schrödinger é o oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem uma propriedade particularmente interessante, em que os níveis de energia, resolvendo-se a equação de Schrödinger, cujo desenvolvimento é mais complexo do que o do poço finito, então não será objeto da solução detalhada durante esta aula. Você pode consultar no livro, naturalmente, a solução detalhada, mas a peculiaridade que gostaríamos de ressaltar é de que o oscilador harmônico tem os níveis de energia igualmente espaçados. Os níveis energéticos, a partir do estado fundamental, todos os níveis energéticos são igualmente espaçados. No caso do oscilador harmônico, o potencial, a função U de x, teria a forma de 1 meio de k deslocamento ao quadrado, como é usual, e que classicamente imporia um deslocamento entre menos a e mais a para o oscilador, que ficaria então oscilando dependendo do nível energético entre esses comprimentos menos a e mais a, onde a é dado pela raiz quadrada do dobro da energia dividida pela constante de mola. Evidentemente, tratando-se de uma função, um potencial do oscilador harmônico, em que você vai ter um certo nível de energia, naturalmente, o nível de energia vai impor na parte interna ao oscilador harmônico um comportamento, a região de oscilação, um comportamento de natureza oscilatória, como usual, e na parte externa, naturalmente, um comportamento de exponencial decrescente. Da mesma forma como acontecia no caso do poço quadrado finito, de altura finita. Apenas a título de exemplo, os primeiros níveis, para o caso do oscilador harmônico, teriam essa forma conforme a ilustração que temos no nível fundamental à esquerda e do primeiro nível energético acima do fundamental, na figura à direita. Estas funções são expressas algebricamente, no caso do nível fundamental, por
uma exponencial decrescente, centrada na origem, ou seja, isto significa que no nível fundamental a probabilidade maior é de encontrar esta partícula, no caso do oscilador harmônico, perto do centro do oscilador harmônico, ou seja, perto da posição intermediária, a posição de equilíbrio, ou seja, no ponto médio, em x igual a zero neste caso, e no primeiro nível energético acima, não há chance de você encontrar a partícula nessa posição. Curiosamente, se você considerar a função elevada ao quadrado, ela vai fornecer a você um valor x ao quadrado é elevado a menos x quadrado, que se anula na origem. Portanto, no primeiro nível energético acima, no caso do oscilador harmônico, você não tem chance, você terá nenhuma chance de encontrar esta partícula no centro do oscilador harmônico, não, no ponto central do oscilador harmônico. Ou seja, esta especificidade, essas características são muito intrigantes para o estudo da física quântica, porque há regiões que não serão permitidas para a partícula, segundo a teoria quântica, e, consequentemente, você não encontrará esta partícula naqueles locais, que é o que sucede, então, no primeiro nível energético do oscilador harmônico, apesar de ser uma região interna ao domínio e que possivelmente seria acessível, mas não no primeiro nível energético. Assim como no primeiro nível energético, em outros níveis energéticos isso também acontecerá, porque acontecerão zeros da função de onda no domínio, por causa da natureza oscilatória, e, consequentemente, alguns pontos serão pontos proibidos para a partícula no oscilador harmônico quântico. Desta forma, fizemos então uma análise preliminar da estrutura dos átomos, iniciando pelo modelo de Bohr e concluindo com uma breve explanação da equação de Schrödinger e aplicações simples. Posteriormente, é o caso de se observar como se aplica, então, a equação de Schrödinger, ao átomo de uma forma mais geral. Evidentemente, sempre começando com o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio.